25º domingo do tempo comum, ano A. Primeira leitura, Isaías 55, 6-9. Salmo 144. Segunda leitura, Filipenses 1, 20c-24, 27a. Evangelho, Mateus 20, 1-16. Acredito que Isaías 55, 8 indica o caminho que devemos tomar nesta reflexão, pois nos oferece a chave para interpretar as leituras. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e meus caminhos não são como os vossos caminhos, diz o Senhor. Enquanto nossas atitudes são pautadas no mérito e na retribuição, o agir de Deus é pura gratuidade e devida atenção ao ser humano, em particular aos mais necessitados. Embora Mateus tenha reunido várias parábolas em um bloco, Mateus 13, existem outras que foram contadas após a mudança de caminho de Jesus com seus discípulos, quando deixaram a Galileia e foram para a Judéia, rumo à cidade de Jerusalém, Mateus 19, 1. É o caso da parábola dos trabalhadores da vinha, em Mateus 20, 1-16, que é própria de Mateus, salvo a máxima do versículo 16, que encontra paralelo em Marcos 10, 31 e em Lucas 13, 30, mas que de certa forma aponta para os fatos que ocorrerão em Jerusalém e que culminarão com o mistério pascal de Jesus. Novamente no centro está o reino dos céus. Contudo, não é comparado a algo, e sim a alguém. É semelhante a um oikodespotes. Este substantivo pode ser traduzido por patrão, por pai de família ou por chefe de casa. Nada impede, porém, que fosse o administrador dos bens de um senhor abastado e proprietário de um campo cultivado, no caso, uma vinha. De fato, sobre isso há um particular que não deveria ser negligenciado. No versículo 8, entrou em cena o senhor da vinha, Kyrios da vinha, que ordenou ao epítropos, isto é, ao procurador, que efetuasse o pagamento de 1 denário a cada trabalhador. Não parece no primeiro momento que o oikodespotes e o Kyrios da vinha sejam a mesma pessoa, pois no versículo 11 a murmuração é feita ao oikodespotes. Por que a distinção? Porque não se continuou usando oikodespotes. Se há uma distinção, então foi o Kyrios da vinha que mandou o seu oikodespotes contratar trabalhadores, e a ele caberia efetuar o pagamento no final do dia de trabalho, fazendo, de certa forma, equiparar o oikodespotes ao epítropos. Contudo, a ordem foi dada a uma terceira personagem que entrou em cena, o referido epítropos. A relação entre o oikodespotes e o Kyrios poderia ser feita em dois níveis. No primeiro, o Kyrios seria uma imagem de Deus Pai e o oikodespotes seria uma imagem do Filho encarnado. Na segunda, o Kyrios seria Jesus e o oikodespotes seria um dos apóstolos, em particular Pedro. Na verdade, as figuras se entrelaçam de tal forma que a distinção só apareceria possível pela mudança na terminologia empregada. Não é o que se vê na tradução apresentada no lecionário. Na época, uma jornada de trabalho era de 12 horas, ia das 6 da manhã às 6 da tarde, isto é, relativamente do nascer ao pôr do sol. A paga de uma jornada era combinada entre o contratante e os diaristas. Em geral, era de 1 denário, denarius, moeda romana que equivalia a 10 asses. Daí o seu significado, que contém 10, e que pesava cerca de 5 gramas de prata.
Era a moeda mais comum em circulação em todo o Império Romano. Com um denário, dependendo do preço negociado pelo trigo, era possível comprar 8 quilos de pão. No denário se cunhavam imagens e inscrições ligadas ao imperador. Basta lembrar de quando Jesus foi provocado sobre o imposto a ser pago a César, provocação que na narrativa aparecerá em Mateus 22, 15 a 22. Mostrai-me a moeda do imposto, disse Jesus. Apresentaram-lhe um denário. Disse ele, de quem é esta imagem e a inscrição? Responderam, de César. Versículos 19 a 21a. Todo o desenvolvimento da parábola da vinha se deu durante a jornada de trabalho, devidamente marcada pelas horas que são citadas. De madrugada, isto é, perto das 6 da manhã, hora terceira, que equivale às 9 horas, hora sexta, que equivale às 12 horas, hora nona, que equivale às 15 horas, hora undécima, que equivale às 17 horas. Em cada uma dessas horas, o oikodespotes saiu novamente para contratar trabalhadores. O único diálogo na tratativa acontece com os da última hora. Há uma pergunta: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E uma resposta: porque ninguém nos contratou. Tanto a pergunta como a resposta não se enquadram bem na narrativa, pois se os desocupados estavam o dia todo esperando que alguém os contratasse, por que o oikodespotes não os contratou nas horas anteriores? Difícil de se encontrar uma resposta. Além disso, no original não se menciona o local, como aparece no lecionário, a praça. Chama a atenção que o contratante tenha ido várias vezes buscar trabalhadores. Na época, se colocavam como mão de obra disponível em um local da cidade, e em geral era a praça, por isso a inclusão da praça na tradução do lecionário. Surpreende que o contratante também tenha chamado trabalhadores praticamente no fim da jornada de trabalho, e nem se sabe quanto estavam distantes do local de trabalho. Por certo, não deveriam estar muito longe. Na atitude do contratante se encontram 3 preocupações: uma com a vinha, outra com os trabalhadores que estão fazendo a colheita e uma com a necessidade dos trabalhadores. Nesse sentido, Jesus usou como exemplo alguém rico e com muitas posses, mas que era justo, bom e generoso. Quem começou a trabalhar às 9 horas e suportou todo o peso do dia, também foi socorrido por cada grupo que foi chegando ao longo do dia. Este dado poucos conseguem perceber, pois o olhar se fixa muito mais na fala dos que resmungaram com o contratante. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Versículo 12. Aos nossos olhos, como para eles, a atitude do patrão também pareceu injusta. Aqui aplica-se bem Isaías 55:8, que eu usei na abertura dessa reflexão. Contudo, os argumentos usados pelo patrão são surpreendentes. Em primeiro lugar, o valor que foi contratado foi mantido devidamente. É o empenho da palavra dada. Não combinamos um denário? Deve-se lembrar ainda que no versículo 4, ao chamar-os da terceira hora, o contratante havia dito: e eu vos pagarei o que for justo. Em segundo lugar, está o direito do contratante de pagar aos demais o que ele quer. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Nota-se que o cerne do problema tem a ver não com o que foi contratado, um denário, mas que os da primeira hora pensaram que os demais deveriam receber menos que eles. Aqui encontra-se a maldade dos murmurantes, pois sabem que as necessidades exigem a mesma paga. Por isso, em contrapartida, afirma-se tanto o direito como a bondade do contratante em relação aos murmurantes. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence?
ou estáis com inveja porque estou sendo bom? O que custou aos reclamantes, como a nós também, é aceitar que o contratante tem o direito de dar aos demais o mesmo que foi contratado com os primeiros. Sim, é como eu disse, trabalharam desde o início do dia, mas cada grupo de trabalhadores que chegava trazia um reforço para os que foram contratados na primeira hora. Desse modo, se o patrão tivesse ficado somente com os da primeira hora, até a colheita não teria sido realizada devidamente. Apraz-me pensar que o oikodespotes tomou tais atitudes porque percebeu pouca vontade de trabalho nos que foram contratados logo pela manhã. Isso se comprova porque foram os únicos que reclamaram da paga que receberam. O ponto que poderia confirmar esse parecer se encontra na última fala do oikodespotes: ou estáis com inveja porque estou sendo bom. Pela índole da parábola, o ouvinte leitor está sendo levado a pensar em Deus Pai na sua bondade, como aparece no Salmo 144, versículos 8 a 9 e 17. Misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. É justo o Senhor em seu caminho, é santo em toda a obra que ele faz. Nada impede, porém, de se pensar no que Jesus espera de seus discípulos, sejam justos, honestos, capazes de perceber os morosos, mas principalmente que estejam atentos aos mais necessitados. Nesse sentido, os apóstolos seriam os trabalhadores da primeira hora, e para eles, então, a parábola teria sido contada. Se aplicarmos ao apóstolo Paulo, fica bem clara a noção dada. Os últimos, como Paulo, serão os primeiros, e os primeiros, como os apóstolos, serão os últimos. Essa inversão na lógica nos custa muito, em particular quando nos deixamos levar pelo sucesso, pelo poder e pela vida fácil dentro e fora de nossas comunidades de fé. Parece que os mais antigos teriam mais privilégios em relação aos mais novos. É o drama vivido por muitas comunidades religiosas. É lamentável quando os mais novos são tratados como se fossem os empregados dos mais velhos. Já ouvi uma fala do gênero: trabalhamos duro para agora quem chegou por último apenas saiba esbanjar? É o famoso conflito de gerações. Triste é ver isso na igreja. Enquanto não houver um mútuo interesse, esse conflito só tende a ser acentuado. Enfim, acredito que o olhar para essa parábola possa ilustrar o caminho da igreja ao longo dos séculos. O Senhor que chama é sempre o mesmo, mas cada um tem o seu tempo para responder. O destino para todos é o mesmo, a eternidade com Deus. Esta é a paga por trabalhar na vinha do Senhor, e todos são chamados a receber a mesma paga. Quando penso no apóstolo Paulo e no que afirmou em Filipenses 1, 20c a 24 e no 27, sinto vergonha. E, no entanto, a paga que me espera, se eu for fiel, será a mesma que foi dada a ele. De fato, é como ele diz: só uma coisa importa, vivei à altura do Evangelho de Cristo. Não consigo pensar como faz certa corrente teológica que afirma o mérito no céu como proximidade de Deus, onde os melhores estarão mais próximos, enquanto que os outros estarão mais distantes. Prefiro pensar a partir do ensinamento dessa parábola, que a eternidade com Deus será igual para todos, independente da hora que cada um aderiu ao Senhor Jesus e passou a viver conforme o seu evangelho. Basta pensar no primeiro canonizado por Jesus, que a tradição chama de São Dimas. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entrou na frente dos apóstolos. O tempo é breve e é preciso buscar o Senhor enquanto se deixa encontrar e invocá-lo enquanto está perto. Isaías 55:6. Importa, diante disso, fazer um exame de consciência e com sinceridade perguntar: será que muitos não seguem Jesus e o seu evangelho por minha culpa? Com quem me pareço? Com os trabalhadores da primeira hora ou tento ter e praticar a mesma bondade de Deus? Fica para todos nós a exortação do profeta:
Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Versículo 7. A todos e todas, bom domingo no Senhor. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.